Então, iniciamos hoje uma parte da lógica, que é a lógica de predicados, que é uma parte muito importante por causa das aplicações em sistemas de computação, consultas a bancos de dados, linguagens. Então, vamos nos deter com mais detalhe na lógica de predicados. Nas duas aulas anteriores, a gente foi falando sobre a lógica proposicional, mas ela não é poderosa o suficiente para expressar certas coisas. Por exemplo, aqui temos um argumento. Todo brasileiro é um campeão, né? O Brasil já ganhou 5 Copas do Mundo, né? Então todo brasileiro pode se considerar um campeão. Roberto é brasileiro. Logo, Roberto é um campeão. Esse é um argumento que não pode ser totalmente expresso na lógica que nós vínhamos trabalhando. Olha um outro argumento. A adição de dois números ímpares, quaisquer, é um número par. Outro argumento. O acesso a esse recinto é permitido somente para as pessoas autorizadas ou conhecidas de pessoas autorizadas. Então, você está vendo o que tem de comum aqui nesses argumentos aqui, que não podem ser expressos em lógica proposicional. Aqui nós temos uma palavrinha todo. Todo brasileiro é um campeão. Esse argumento, né, é um argumento de universalização. É uma propriedade que se estende a todos os brasileiros. E eu não consigo captar isso com apenas símbolos proposicionais. Eu preciso, de alguma forma, expressar essa universalização que se estende a todas as pessoas daquele domínio, no caso, as pessoas do Brasil. Mesma coisa aqui, só que aqui eu estou trocando a palavra todo pela palavra quaisquer, que também é uma universalização. Olha, para todos os números ímpares, tá? É uma universalização que se estende a todos os números ímpares, né? Então, eu posso trocar esse quaisquer também por um todos aqui, semanticamente, né? E idem no terceiro argumento também. Tem uma palavrinha implícita aqui que não está falado no argumento. Somente para as pessoas autorizadas, mas para todas as pessoas autorizadas. Se estende a todo esse grupo de pessoas. Então, por que? Mas, ok, foi comentado aí sobre a universalização do argumento, que se estende a vários objetos, mas por que exatamente eu não consigo expressar em lógica proposicional? Vou analisar isso com mais detalhe. As fórmulas bem formadas, né, FBFs proposicionais, elas têm naturalmente uma possibilidade limitada de expressão. Então vamos dar uma olhadinha nesse argumento aqui. Sócrates é homem.
todo homem é mortal. Logo, Sócrates é mortal. Então, intuitivamente, você pode ver que esse argumento é válido. A gente sabe que todo homem é mortal. Como Sócrates é homem, ele é mortal. Então, é fácil ver que esse argumento é válido. E a formalização desse argumento seria uma coisa do tipo: Sócrates é homem, P, tá? Todo homem é mortal, Q. Então, juntando os fatos de que Sócrates é homem, fórmula proposicional representada por P, e todo homem é mortal, representada pela letrinha Q, juntando isso numa conjunção, aqui é um E, isso implica R, que Sócrates é mortal. Então, P e Q implicam R. Mas como é que eu vou mostrar que essa conclusão R é consequência lógica dessas premissas P e Q? Aqui você vê claramente que esse argumento é válido. Ok? É um argumento logicamente preciso. Quando você passa aqui para as letrinhas, isso aqui não é necessariamente válido. Porque, por exemplo, se P for verdadeiro, Q for verdadeiro e R for falso, eu vou ter V e V, a conjunção da V, implica R, que é uma coisa falsa. Isso aqui nem sempre é válido. Então, aconteceu alguma coisa que eu não consegui captar esse argumento nessa fórmula, porque esse argumento é válido e essa fórmula nem sempre é válida. Depende dos valores dessas sentenças aqui. Certo? Então, eu perdi alguma coisa aqui usando somente a lógica proposicional. Então, como eu havia falado, a validade desse argumento aqui acima, ele depende do significado da palavra todo, que é uma universalização que se estende aos homens, que são mortais. Né? E essa palavra todo, ela não pode ser expressa nessa lógica aqui. Aqui eu não consigo expressar. Eu só consigo representar uma sentença inteira por uma letrinha, que é V ou F. Mas eu não consigo captar as nuances. Essa sentença, todo homem é mortal, eu não consigo captar todo o significado dela só com uma letrinha proposicional, que é V ou F. Tem uma universalização aqui que eu não consigo expressar dessa forma. Essa é a razão. Porque a lógica proposicional alcança muitas coisas, mas ela ainda não tem um poder tão expressivo como essa nova lógica de predicados. A gente vai chamar essa lógica de predicados, ou lógica de primeira ordem. Então vamos ver como é que funciona essa lógica de predicados. Ela tem uma sintaxe, que são como umas regras gramaticais para expressar corretamente, né, as sentenças, as fórmulas dessa lógica. Uma linguagem de programação, por exemplo, Python, tem a sua sintaxe. Se você quiser que os comandos sejam compreendidos pelo interpretador, pelo compilador, você tem que usar a sintaxe correta, aquelas normas, abre aspas, gramaticais, né, fecha aspas, que são a sintaxe própria. E essa lógica de predicados tem uma sintaxe própria. Ela está aqui.
ela vai ser composta pelos conectivos lógicos, que nós já conhecemos, negação, conjunção, disjunção, implicação e equivalência, sei somente sei. Mas ela vai ter também objetos. Aqui temos uma novidade: objetos, predicados, variáveis e quantificadores. Tudo isso aqui, pessoal, é tudo novidade. Nós vamos ver tudo isso nessa aula aqui. Tá? Vamos primeiro ver os objetos. Os objetos são como elementos do meu conjunto universal, meu conjunto universo. Tá? Eles são as coisas sobre as quais a minha lógica vai falar. Então, no caso lá do Sócrates, eu estava falando sobre os homens que são mortais. Então, os objetos ali eram os homens mortais. Tá? Eram os objetos concretos ao qual eu me referia. Então, a lógica usa esses objetos porque ela vai falar desses objetos. Então, eu posso falar dos objetos concretos como o Sócrates, que é um objeto bem concreto, o João, o livro, a lua. Então, são objetos concretos. Mas posso falar também de objetos abstratos. Um conjunto vazio, a paz, né, a saúde, a harmonia, já são objetos abstratos. Né? Também posso falar até de objetos fictícios. Não tem problema nenhum. Unicórnio, saci-pererê, né? Objetos, né, de fábulas, de contos, objetos criados, mas eu também posso me referir a eles perfeitamente. A nossa lógica, então, ela não faz distinção assim entre os objetos que eu vou tratar, mas ela vai apenas trabalhar com esses objetos de forma coerente. Os objetos também podem ser atômicos ou compostos. Eu posso me referir a teclas de um teclado, então elas são objetos atômicos. E o teclado, tá, é um objeto composto dessas teclas. Então, recapitulando, um objeto pode ser qualquer coisa a respeito da qual precisamos dizer algo. Tá bom? A lógica de predicados vai falar sobre esses objetos. Por convenção, a gente vai assumir que eles são escritos com uma inicial minúscula e assumimos que nomes diferentes denotam objetos diferentes. Então, se eu falar do objeto Pedro e falar do objeto Maria, são objetos diferentes. O João é outro objeto. O objeto A é um objeto. O objeto B é outro objeto. Então, se o nome for diferente, o objeto é diferente. Ok? Essa é a nossa convenção. Mas se eu tiver vários objetos com o mesmo nome, várias bolas, são todos bolas. Você pode chamar de bola 1, bola 2, bola 3. Aí você consegue diferenciar, dando nomes diferentes para os objetos concretos diferentes. Maria 1, Maria 2, se tiver várias Marias, e assim por diante. Tá? Agora vamos trabalhar os predicados. Um predicado vai denotar uma relação entre objetos, num determinado contexto de um discurso. Olha aqui um exemplinho bem legal. Eu tenho blocos empilhados sobre uma mesa. Então, eu tenho aqui 3 objetos. O objeto A, que é o bloco rosa, o B, que é o bloco azul, o C, que é o bloco verde. 3 objetos concretos com nomes diferentes.
Eu quero dizer que o bloco A está sobre o bloco B. Aqui na figura você vê. Tá? Usando o predicado sobre. Aí eu vou escrever assim, sobre A, vírgula B. Ou seja, sobre A, B é um predicado que relaciona dois objetos. Esse predicado será verdadeiro quando o objeto A está sobre o objeto B. E vai ser falso quando o objeto A não está sobre o objeto B. Então, vocês estão vendo que isso aqui é uma relação. Eu relaciono dois objetos por essa relação ou predicado chamada sobre. Sobre AB é verdadeiro se A está sobre B, e falso se A não está sobre B. Então, se eu dissesse sobre CB, seria falso, porque aqui na figura C não está sobre B. Para dizer que o bloco B é azul, eu posso usar o predicado cor e escrever cor, abre parênteses, B, vírgula, azul. Então, esse predicado vai ser verdadeiro se o objeto B tem a cor azul. E vai ser falso se o objeto B não tem a cor azul. Então, se eu escrever aqui cor A, vírgula, azul, a resposta é falso. Mas cor B, vírgula, azul, dá a resposta verdadeiro. Tá? Então, aqui eu estou assumindo que azul é um outro objeto. Os objetos não precisam ser todos do mesmo tipo. Então, aqui eu tenho blocos e tenho cores. Para dizer que o bloco B é maior que o bloco C, como a figura aqui está demonstrando, podemos usar o predicado maior e escrever maior BC. O bloco B é maior que o bloco C. Mas aqui a ordem importa. Se eu inverter e escrever maior CB, vai ficar falso, porque eu estou lendo assim. O bloco B é maior do que o bloco C. A ordem dos objetos dentro dos parênteses aqui importa. Se eu inverter, o predicado fica falso. Não é verdade que C é maior do que B, mas é verdade que B é maior do que C. Então, por convenção também, os nomes de predicados eu vou escrever com inicial maiúscula, como aqui o predicado sobre, cor e maior. Alguma dúvida até o momento, pessoal? Já tratamos os objetos e os predicados. Seguimos em frente. Vamos agora falar de variáveis. Muito da expressividade dessa lógica nova que a gente está estudando, a lógica de predicados, é devida ao uso dos conectivos, né, que me permitem formar sentenças complexas a partir de sentenças mais simples. Podemos dizer que o bloco A está sobre o bloco B, e também posso dizer que o bloco B está sobre a mesa. Né? Então, eu posso escrever assim. Ó. Sobre A, vírgula B, o bloco A está sobre o bloco B, e sobre B, vírgula mesa. O bloco B está sobre a mesa. A mesa é um novo objeto. Então, essa expressividade aumenta com o uso de conectivos. Eu posso falar várias coisas numa mesma fórmula. Mas o que realmente torna essa lógica de predicados muito poderosa, né, e muito mais expressiva que a lógica proposicional é a noção de variáveis e quantificadores. Eu posso usar variáveis para estabelecer fatos a respeito de objetos em um determinado contexto do meu discurso,
sem ter que nomear explicitamente esses objetos. As variáveis a gente vai escrever com letra minúscula, como se fosse um programa de computador. Então eu posso escrever assim: se x é maior do que 5, if x maior que 5, 5 é um objeto concreto, o símbolo de maior é uma relação, né, que vai conectar dois objetos, vai ser verdadeiro se o objeto da esquerda é maior que o objeto da direita, do sinal, né, e falso caso contrário. Então, if x maior do que 5. Esse x é uma variável. Então, eu posso usar variáveis para representar objetos, uma gama enorme de objetos que aquela variável representa. E posso também usar o quantificador universal, como eu havia falado, a palavrinha todo, qualquer, né? Elas estão relacionadas com esse quantificador universal, para estabelecer fatos verdadeiros a respeito de todos aqueles objetos num certo contexto, sem você ter que enumerar explicitamente todos os objetos, como na sentença ali no argumento do Sócrates. Todo homem é mortal. Então eu estou quantificando todos os homens, né? Eu estou usando aí uma quantificação para me estender e não vou enumerar todos os objetos. O Sócrates, o Platão, o Aristóteles, o João, né, o Zé. Não preciso, eu vou estender essa propriedade de ser mortal a todos esses homens aí. Ok? E posso também usar o quantificador existencial para estabelecer a existência de um objeto que vai satisfazer uma certa propriedade, mas sem ter que identificar esse objeto explicitamente. Bom, falando tudo isso, fica tudo muito abstrato. Vamos partir para os exemplos. Eu posso dizer que todo bloco está sobre alguma coisa. Bloco ou mesa. Isso é verdade. O A está sobre o bloco, o B está sobre a mesa e o C está sobre a mesa. Então, todo bloco vai estar sobre alguma coisa. Então, vou escrever assim. Para todo x, se x é bloco, bloco x. Isso aqui é um predicado unário. Ele se refere apenas a um elemento. Então, para todo x, se x é um bloco, então existe um y tal que x está sobre y. Olha que poder forte de expressão. Eu estou dizendo isso, que para todo x, se x é um bloco, então vai existir um y, alguma coisa, tal que x está sobre y. E isso é verdade. O A é bloco? Sim. O A é bloco. Se eu trocar o x aqui por A, isso aqui dá verdadeiro. Então, isso vai implicar que existe um certo y, alguma coisa, sobre o qual A está. E é verdade, esse y, no caso, seria o bloco B. Mesma coisa para o bloco B. Ele é um bloco, então isso aqui vai dar verdadeiro. Então, isso vai implicar que vai existir alguma coisa sobre a qual x está, que no caso é a mesa. Então, o y pode ser substituído por mesa. E idem para o bloco C. Então, olha como isso aqui tem um poder de expressão muito grande para todo x. Aí eu abri um colchete aqui. Se x é bloco, se x for um bloco, então vai haver algum y tal que sobre xy. X está sobre y. Isso é exatamente dizer que todo bloco está sobre alguma coisa, usando o quantificador universal
e o quantificador existencial. Notem, eu usei uma variável, né, que se estende a todos os blocos. E eu usei uma outra variável que vai ser alguma coisa aí do meu cenário sobre o qual o bloco vai estar. Pode ser uma mesa ou um outro bloco. E usei o existe. Então, eu não aponto diretamente quem é y. Então, vocês estão vendo que x e y aqui são variáveis. Elas podem ser substituídas por coisas concretas, objetos concretos aqui do meu cenário, do meu domínio. Alguma dúvida? Muito bem. Então, essa é a nossa primeira grande sentença lógica. Olha uma outra expressão. Para todo x, x é maior do que zero. Posso escrever assim. Para todo x, abre parênteses, x maior do que zero. É uma maneira sintética de escrever a frase de cima, que está, digamos, em português, e a de baixo está em lógica de predicados. Esse símbolo aqui, com A invertido, é o quantificador universal que se lê para todo, para cada ou para qualquer. Tá? Então, eu posso ler para todo x, para cada x, para qualquer x. X maior que zero é o predicado. Aqui. E descreve uma propriedade da variável x, a de ser positiva. Tá? Podemos representar alguma propriedade ou predicado não explicitado que a variável x possa ter. Então, uma sentença mais geral pode ser assim, ó, para todo x, P de x. Então, P significa uma propriedade. Aqui, no caso, essa propriedade é ser positivo. Mas essa propriedade poderia ser outra coisa. Para todo x, né, x é negativo. Para todo x, x é brasileiro. Eu não estou dizendo que isso aqui é verdadeiro ou falso, tá? A gente vai ver alguns cenários em que essas fórmulas são verdadeiras, em outros cenários em que elas são falsas. Eu só estou dizendo sobre a sintaxe aqui das nossas fórmulas. Então, esse P é uma propriedade qualquer a ser satisfeita por x. Então, isso aqui eu vou dizer. Para todo x, x satisfaz a propriedade P. P de x, que aqui no caso P é ser positivo. Qual o valor lógico dessa expressão? Para todo x, x é maior que zero. Depende. Depende do domínio dos objetos sobre os quais eu quero falar. Né? Então, por trás de uma sentença lógica, pessoal, existe um domínio, que é onde aquela fórmula vale, ao que ela se refere. Esse domínio contempla toda a coleção de objetos entre os quais x pode ser escolhido. É o conjunto universo. Por exemplo, se o conjunto universo, o domínio, consistisse de todos os números positivos, qual seria o valor lógico dessa fórmula? Verdadeiro. Estou me referindo aos números positivos. Agora, se o conjunto universo consistisse de todos os números inteiros, qual seria o valor dessa fórmula? Falsa. Nem todo inteiro é positivo. Tá? Então, a fórmula vai ter uma interpretação dentro do seu domínio. Então, voltando no slide anterior, vai haver domínios em que isso aqui vai ser verdade.
todo X vai satisfazer a propriedade P. Mas vai haver outros domínios em que isso aqui não vai ser verdade. Nem todo X vai satisfazer a propriedade P. Então, alguma dúvida? Seguindo. Vamos para um exemplo. Para todo X, P de X, ou seja, X tem a propriedade P. Vamos supor que meu conjunto universo, aqui meu domínio, são todos os livros da biblioteca municipal. P de X é a propriedade de se ter a capa vermelha. Ou seja, P de X é verdadeiro se o livro X tem capa vermelha. E P de X é falso se o livro X não tem a capa vermelha. Então, para todo X, P de X traduz o seguinte pensamento. Todos os livros da biblioteca municipal têm capa vermelha. Para todo X, X tem capa vermelha. É isso que essa sentença, essa fórmula está me dizendo. O valor lógico dela é falso. Não é verdade que na biblioteca municipal só tem livro de capa vermelha. Ok? Agora, num outro contexto, eu poderia facilmente fazer essa fórmula ser verdadeira. Por exemplo, meu conjunto universo é o conjunto de todos os animais, mamíferos, tá bom? E P de X é a propriedade de precisar de água. Então aí se torna verdadeiro. Todos os animais mamíferos precisam de água. Então, para todo X, para qualquer animal mamífero, X precisa de água, de uma forma ou de outra. Se for golfinho, precisa da água. Se for baleia, precisa da água. Se for girafa, também precisa da água. E assim por diante. Qual o valor lógico dessa expressão em cada uma dessas interpretações? Aqui tem alguns exemplos interessantes. 4 exemplos. Então, P de X é a propriedade que X é amarelo e o conjunto universo é o conjunto de todos os botões de ouro. Então, aqui no caso, a propriedade é verdadeira. Botão de ouro é uma flor amarela, Agora, P de X é a propriedade que X é amarelo. E o conjunto universo é o conjunto de todas as flores. Aí vai ser falso. Para todo X, é verdade que a flor é amarela? Não. E assim por diante. P de X é a propriedade que X é planta. E o conjunto universo é o conjunto de todas as flores. Bom, agora eu fui pego de surpresa. Flor é planta ou é parte da planta? Aí precisa de conhecimentos de botânica. Mas digamos que flor é planta, porque faz parte de uma planta. Então isso seria verdadeiro. E a última. Eu não sou especialista aqui em botânica, mas vamos assumir que isso é verdadeiro. E por último, P de X é a propriedade que X é um número positivo ou negativo. Então, P de X é true se X é positivo ou negativo. E o conjunto universo é o conjunto de todos os números inteiros. Então, é verdade que para todo X, X é positivo ou negativo? A resposta é: isso é falso. O zero não satisfaz essa fórmula. Tá? Então, a gente está vendo aqui que eu posso ter várias interpretações para a mesma fórmula, isso vai depender do universo, da interpretação, do predicado, o que ele significa.
e assim por diante. Aqui é verdadeiro, aqui é falso. Eu acertei essa daqui no chute, verdadeiro, e aqui é falso. Alguma dúvida? Sigamos. Vocês estão vendo que a aula ela está lentamente, né, subindo a rampa, né, pessoal? Ela está acrescentando informação a cada slide. Estou tentando fazer bem devagar, mas você vê claramente que tem que botar a primeira no carro, porque está subindo a rampa, está acumulando coisas, né? A aula vai partindo para conceitos cada vez mais complexos. Espero que de uma forma bem suave, tá? Vamos em frente. Se em algum momento o motor do carro aí não der conta do recado, vocês param e fazem a pergunta, tá? Vamos lá. Existe um x tal que x é maior do que zero. Eu vou escrever assim: existe x tal que x é maior do que zero. Esse existe é o quantificador existencial. Você pode ler existe, é a maneira mais simples de ler. Mas pode ler também há pelo menos um x, existe algum x, para algum x. São todas maneiras equivalentes de dizer, né, essa fórmula aqui. Qual o valor lógico dessa expressão? Depende, né? Depende do conjunto universo. Se o conjunto universo não tiver um número positivo, pelo menos um, então o valor da fórmula é verdadeiro, porque existe um x, tal que x é positivo. Agora, se o conjunto universo consistir dos números negativos, qual é o valor dessa fórmula? Bem formada. Eu só vou falar fórmula, tá, pessoal? Não vou falar fórmula bem formada, nem vou falar FBF, que é um nome meio feio. Vou falar só fórmula. Se houver no universo apenas números negativos, então o valor da fórmula é falso. Não é verdade que existe um x, tal que x é maior do que zero. Ok? Eu posso construir coisas mais complexas, combinando predicados com quantificadores, com parênteses, com colchetes, com conectivos, começar a fazer fórmulas maiores. E eu vou ter que obedecer regras, como uma linguagem de programação, tá? Como também na língua portuguesa, tem umas regras para escrever corretamente, tá? Então, também para escrever essas fórmulas da lógica de primeira ordem, eu tenho que obedecer regras de sintaxe. E essas fórmulas, essas FBFs, vão se chamar FBFs predicadas, porque elas vão conter predicados e quantificadores. Quais são as regras? Então, aqui, todas as regras. Todo átomo é uma fórmula da lógica de predicados. Tá? Um átomo é um símbolo proposicional, como a gente já está acostumado. P, Q, R. Tá? Bom, se H é uma fórmula, então a negação de H também é uma fórmula. Se H e G são fórmulas, então a disjunção dessas fórmulas também é fórmula. A conjunção também é fórmula. H implica G, a implicação de uma em relação à outra, também é fórmula. E H, C e somente C, G, também é fórmula. Tá? E, finalmente, se H é uma fórmula e X é uma variável, então eu posso escrever para todo X, H de X, vai ser uma nova fórmula,
e existe x, h de x, também vai ser uma nova fórmula. Ok? Quais dessas fórmulas aqui estão de acordo com as nossas regrinhas? Só a primeira que não, né? Porque a primeira está toda errada aqui, né? Você começou P de x para todo x e existe y. Isso aqui não pode ser montado seguindo essas regras. Essa sintaxe aqui está toda errada. Nem faz sentido. Essa aqui já faz. X satisfaz a propriedade P ou Y satisfaz a propriedade Q. Aqui também está ok. Para todo x, se x satisfaz P, então x satisfaz Q. E, finalmente, para todo x, existe um y tal que x e P de xy e Q de xy implica em R de x. Isso aqui está tudo ok. Ó. Aqui eu tenho uma fórmula e eu botei um para todo x aqui na frente. Aí, olhando para dentro do parênteses, eu tenho aqui uma fórmula à esquerda e uma fórmula à direita. Então, a implicação das duas é uma fórmula. E olhando agora para essa menor aqui, ela é um existe y e uma fórmula, também está ok. E aqui dentro eu tenho um predicado, outro predicado e uma conjunção. Então está tudo ok com essa fórmula aqui. Ela vai sendo montada nos seus elementos a partir de regras mais simples. Tudo começa com P de xy. Aí eu pego outra formulazinha, Q de xy. E faço a conjunção. Isso dá uma fórmula bem formada. Aí eu quantifico existencialmente com o y. Isso me dá uma outra fórmula bem formada. Aí eu pego essa fórmula R de x, que está ok. Então agora eu tenho essa fórmula A, essa fórmula B, e eu ligo as duas com um implica, gerando uma nova fórmula que está ok, sintaticamente. E, finalmente, eu coloco um para todo x na frente dessa fórmula e gero a fórmula final. Falando agora um pouco da validade das fórmulas. Eu tenho que interpretar as fórmulas. Se eu leio fórmulas assim desse tipo, eu não sei exatamente o que significam. Eu posso dizer, por exemplo, João é brasileiro, tá? Ou Juan é argentino. Ok, eu poderia colocar aqui o X é o João, o Y é o Juan, né? P de X é o predicado de ser brasileiro, Q de X é o predicado de ser argentino. Então eu posso dar essa interpretação aí. Ou outra. Inúmeras interpretações, depende daquilo sobre o qual você quer fazer a sua análise. Tá? Isso é interpretação. Então eu preciso de um conjunto universo, ou um domínio, onde eu vou colocar meus objetos sobre os quais eu quero falar. E precisa ter pelo menos um, né, para ter graça. Já pensou se meu domínio for vazio? Aí minhas fórmulas falam sobre nada. Tá bom? Eu preciso também especificar os predicados. Notem que aqui eu tenho predicados unários, que se referem apenas a um elemento do domínio, ou binários, se referem a dois elementos do domínio. Mas eu posso ter predicados ternários, quaternários, não interessa. Tá? Eu estou relacionando os elementos do meu domínio. Então, eu preciso especificar a propriedade dos objetos para cada predicado. O que significa o P,
que significa Q? Q de XY quer dizer o que exatamente? Tá? E eu preciso também, para os meus símbolos, atribuir um objeto particular, porque nem só de variáveis vivem as fórmulas. Pode ser que o Y seja um objeto específico, João. Então, eu preciso dizer que aquele objeto específico se refere ao João. Eu estou usando a letra Y para designar o João e a letra X para designar a Maria. Tá? Então, eu preciso, né, para cada objeto que não é variável, que é constante, eu preciso dizer o que aquele objeto significa, como o número 5. Se você ler numa linguagem de programação, 5 é um objeto que tem um significado muito específico, é o número 5. Né? Agora, se você escreve X, aí é uma variável. Então, na nossa lógica, tem que separar o que é variável do que é um objeto concreto, tá bom? Um símbolo. É uma constante, não vai mudar o valor dela. João é sempre o João. O 5 é sempre o 5. Né? A Maria é sempre a Maria. Não, é aquele objeto concreto. Então, a nossa lógica assume essa invariabilidade da constante. A variável, sim. A variável pode... já o próprio nome diz, né? Variável. Né? Ela pode assumir os valores em cima do domínio, valores quaisquer. Uma fórmula dessa nossa lógica, uma fórmula predicada, vai ser válida se ela é verdadeira para toda interpretação. Eu não tenho nenhum exemplo aqui agora, mas eu posso dizer uma fórmula sempre válida, não importa a interpretação. Eu posso dizer o seguinte: para todo x, p de x ou não p de x. O que eu disse? Para todo x, ou x satisfaz a propriedade P, ou x não satisfaz a propriedade P. Bom, isso é válido. O P pode significar o que você quiser, o domínio pode ser o que você quiser, números, gatos, cores, objetos, cidades. Não importa. Se você escrever para todo x, P de x ou não P de x, isso é sempre válido. Porque é claro que x ou satisfaz P, ou x não satisfaz P. É a nossa lógica clássica. Trabalhando com ela, isso vai ser válido, não importa a interpretação que você queira dar para os símbolos. Mas isso não é verdade no caso dessa fórmula. Em alguns contextos, essa fórmula vai ser verdade. Em outros contextos, ela vai ser falsa. Tá bom? Muito bem. Vamos falar de escopo. Isso tem bem a ver também com linguagem de programação. Né? Por exemplo, dentro de uma função do Python, se você usar alguma variável ali, ela vale dentro daquela função que você declarou ali no seu programa Python. Então, a gente fala que o escopo daquela variável, ela vale, ela vive dentro daquela função. Fora daquela função, aquilo não vai ter significado. Tá? Aqui na nossa lógica vai acontecer uma coisa semelhante. Os parênteses e colchetes vão identificar o escopo do quantificador, que é a parte da fórmula ao qual ele se aplica. Olha aqui um exemplo, pessoal. Para todo x, vale P de x e Q de x. Então, o escopo desse quantificador é dentro desse colchete. Só aqui.
Ele não tem nada a dizer sobre a outra parte da fórmula, tá bom? Do outro lado, eu tenho para todo x, p de x. Esse para todo aqui, o escopo dele é esse parênteses. Normalmente o escopo é dado dessa forma. Você tem aqui o quantificador, abre parênteses, vem o escopo dele, ele se refere a esse escopo, e aí fecha o parênteses. Aqui no caso eu posso usar também colchetes. E o escopo desse terceiro quantificador é esse aqui. Então, cada quantificador no seu escopo, né? Então, é assim que está funcionando a coisa. Cada quantificador tem o seu escopo e eu posso ter quantificadores dentro do escopo de outros quantificadores. A fórmula pode ser mais complicada, mas tem que ficar claro aqui que aquele quantificador se refere. Olha aqui um exemplo mais complicado, pessoal. Esse para todo aqui, o escopo dele é todo esse parênteses. Agora, esse existe, ele está vivo aqui dentro do escopo do para todo. Mas o escopo desse existe é só esse parênteses aqui. Eu não vou me preocupar muito com o significado dessas coisas no momento. Eu só quero que vocês vejam, saibam identificar onde está o escopo do quantificador. Existe o seu escopo, um para todo e o seu escopo. Se alguma variável ocorre em uma fórmula, tá? Onde essa variável não faz parte de um quantificador, nem está no escopo de um quantificador envolvendo a variável, então ela é dita uma variável livre. É o caso do y. Esse x que está dentro do escopo aqui do para todo, esse x está amarrado com esse x aqui. Então, ele não é livre. Então, aqui dentro desse escopo, quando você lê esse x, ele está amarrado nesse quantificador. Ó, para todo x, para cada x, tá? Esse x aí, ao qual eu me refiro universalmente, ele satisfaz essa fórmula aqui, mas esse x está amarrado, então, como eu falei, ele está bound, desculpem, a esse escopo aqui. Agora, esse y não. Ele está livre da Silva. Ele não tem nenhum compromisso com esse escopo aqui. Essa é a chamada variável livre. Talvez a intuição do que significa escopo, variável livre, não esteja muito clara ainda, mas eu só quero primeiro identificar sintaticamente onde estão acontecendo essas coisas. Então, você já sabe que uma variável livre ela não está dentro do escopo de um quantificador. Então, esse y está livre, não tem nenhum escopo amarrando ela. Tá bom? Agora, esse x aqui, ele só vale dentro desse contexto aqui, que é o escopo onde ele está. O y não. O y pode valer fora desse escopo, porque é uma variável livre. Tá? Mais um exemplo. Esse x está dentro desse escopo desse para todo. E aqui eu tenho uma regra interessante que vale o escopo mais próximo. Tá? O que quer dizer isso? Significa que esse existe x aqui, que também estava nessa fórmula, esse x já não é mais esse x. Eu estou usando a mesma letra
Mas aqui esse x pertence ao escopo desse existe, eu já estou falando de outra coisa. Então, para todo x, se x satisfaz a propriedade P, então existe um x, já é outro x. O chato é que eu quis usar o mesmo nome de variável, mas essa variável aqui já é outra. Pode ter o mesmo nome, mas já está no escopo de outro identificador. Isso acontece no Python também. Eu posso declarar duas funções, uma função soma1 e uma função soma2. Dentro da função soma1 tem a variável x. Então ela vale ali dentro da função soma1. Na função soma2 eu usei de novo o nome x. Só que o x que está dentro da função soma2 não tem nada a ver com o x que está dentro da função soma1. São escopos diferentes. Tem o mesmo nome, mas não tem nada a ver um com o outro. Infelizmente, o programador quis colocar o mesmo nome, que ele é experiente, ele sabe. Poderia botar outro nome no segunda variável? Poderia. Ele poderia chamar o segundo x dentro do soma 2 de variável t. Aí não daria confusão, né? Mas a nossa lógica vai permitir repetir o nome de variáveis. Só que você repetindo o nome da variável, ela já está em outro escopo. Ela não significa mais a mesma variável daqui. Então, essa fórmula poderia ser reescrita de um jeito melhor. Para todo x, se x satisfaz a propriedade P, então existe um z tal que P de z. Aí você não se confundiria tanto, né? Mas é equivalente. Tá bom? Esse y aqui não está no escopo desse existe e não está no escopo desse para todo, porque ele não está quantificado. Ele aparece aqui dentro, mas é uma variável livre. Tá? O x não é livre, nem aqui, mas o y é, porque ele não foi quantificado nem pelo existe, nem pelo para todo. Eu sei que isso está meio enrolado, mas não está tanto assim, mas é para vocês identificarem esses nomes aí. Tá? Nessa tabela, a gente tem uma comparação entre as fórmulas proposicionais, que a gente já estudou nas duas aulas anteriores, e as fórmulas predicadas. As fórmulas proposicionais são verdadeiras ou falsas, depende dos valores lógicos das letrinhas. Eu posso dar V ou F para as letrinhas, e a minha fórmula final vai ser V ou F. Já nas fórmulas predicadas, que são essas mais sofisticadas, elas podem ser verdadeiras, falsas ou não sei. Né? Talvez. Porque ela pode ter uma variável livre, né, que não tem valor lógico, aí vai depender da interpretação. Por exemplo, esse y aqui, ele é livre, né? O que ele significa? Então, essa fórmula aqui é verdadeira ou falsa? Bom, agora eu não sei, mesmo que, vamos supor que P, se x é maior do que y, então x é maior ou igual a y. Suponha que P significa maior e Q significa maior ou igual. Tá? O y aqui não está quantificado, né? Então, pode ser que o y, como ele não está quantificado, ele signifique alguma coisa que é maior do que o x.
E aí essa fórmula ela vai ficar sem significado aí, porque tem uma variável livre nela. Tá bom? Bom, aqui nós tínhamos tautologias, que eram aquelas fórmulas sempre verdadeiras. Eu dei exercícios disso. E aqui nas fórmulas predicadas, a gente vai trocar o nome tautologia por fórmula válida, que é verdadeira para todas as interpretações. Aqui eu tinha uma tabelinha verdade que determinava se uma fórmula é tautologia. Agora aqui eu já não tenho tabela verdade, não tenho um algoritmo para dizer se uma fórmula predicada é válida ou não. Tá? Tem esse problema que essa lógica ela é muito mais ampla. Então eu não tenho esse algoritmo bem determinado. Aí eu tenho que fazer essas análises assim pela interpretação. Vamos ver aqui uns exemplos. Por que essa fórmula é sempre válida? Ela está dizendo o seguinte: se para todo x p de x é verdade, então existe um x tal que p de x é verdade. Isso é válido, né, pessoal? Se para todo x satisfaz a propriedade P, então é claro que existe pelo menos um x que satisfaz a propriedade P. Se vale para todos, vale para pelo menos um. Então isso aqui é válido. Essa segunda também é válida. A é um objeto do domínio, mas se eu disser para todo objeto do domínio, x satisfaz P. Então, o A também satisfaz P. Um objeto particular tem que satisfazer. Tá certo? Se eu disser que o A é o Sócrates, tá? Aí eu digo assim, para todo X, né? X é mortal, tá? E o Sócrates está lá nesse universo, então isso implica que o Sócrates vai ser mortal também. Então, se todo objeto do domínio satisfaz P, então é claro que um objeto particular A vai satisfazer P. Vamos para essa agora. Para todo X, é verdade X satisfaz P e X satisfaz Q. Para todo X satisfaz P e X satisfaz Q. Isso aí é equivalente a dizer, para todo X satisfaz P, e para todo X satisfaz Q. Então, essas fórmulas são equivalentes. Bom, P de x implica que se Q de x for verdade, então P de x é verdade. Bom, pessoal, isso aí é sempre verdade, porque assumindo que P de x é verdade, né, não importa o valor de Q de x, mesmo sendo falso ou verdadeiro, a gente viu que falso implica verdadeiro, é verdadeiro, e verdadeiro implica verdadeiro, é verdadeiro. Então, se x satisfaz P, então isso implica que se x satisfizer Q, então ele satisfaz P. Eu sei que isso é um rebuliço mental, lógico, né? Meio sem sentido no dia a dia da linguagem corrente. Mas se você analisar em termos algorítmicos, em termos de lógica, isso aí é válido, porque assumindo que P de x é verdade,
isso aqui vai ser sempre verdade. Então, isso aqui é sim. Mesmo que não faça muito sentido coloquialmente. Agora temos um exemplo aqui clássico de uma fórmula que não é válida. Em geral, olha o que diz essa fórmula. Existe um x que satisfaz a propriedade P. Então, todo x satisfaz a propriedade P? Claro que não. O fato de existir um x que satisfaz a propriedade P não quer dizer que todo x satisfaz a propriedade P. Então, isso aqui é não. Isso aqui não é sempre válido, a menos que o seu domínio tenha um único objeto. Aí, claro, que isso aqui vai ser verdade, mas em geral isso aqui é um absurdo da lógica. Não é porque tem uma pessoa, né? Isso aí acontece muito no discurso, hein, pessoal? Ah, isso aconteceu com a minha prima. Então vai acontecer com todo mundo. O pessoal às vezes quer fazer essas generalizações que não são verdadeiras. Se existe uma pessoa para o qual aconteceu isso, não é verdade que isso vai acontecer com todo mundo, né? Isso aqui, às vezes, esse tipo de raciocínio ele é falsamente empregado, é uma generalização que não se aplica. Não é porque aconteceu com um que vai acontecer com todo mundo, né? Tá? Mas em alguns contextos, quando o domínio não é muito grande, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco. Esse raciocínio seria mais uma coisa assim, é uma generalização mais, ah, às vezes, digamos assim, centrada numa situação complicada, né, do que uma coisa estritamente lógica. De acordo com a lógica, você não pode aplicar esse raciocínio. Mas o inverso, sim. Se aconteceu com todo mundo, se todo x satisfaz P, então é claro que existe um x que satisfaz P. Lembrando um pouco da aula anterior, a gente viu que um argumento tinha as premissas que levavam a uma conclusão. E aqui também, na nossa lógica, eu vou ter as premissas que vão levar a uma conclusão. Então, para esse argumento ser válido, a conjunção das premissas tem que suportar essa conclusão aqui. Então, essa fórmula aqui nossa, ela vai ter que ser válida em todas as interpretações possíveis para que esse argumento seja válido. E aqui também a gente vai usar um sistema de regras de dedução para construir uma sequência de demonstração desse argumento, para que a gente conclua que é a conclusão. Então, essas regras, como antes, têm que preservar os valores lógicos. Eu tenho que dar sempre passos seguros, como a gente fez na aula anterior. Então, esse argumento da aula passada, que é o modus ponens, ele vai continuar válido aqui. Mesmo colocando aí fórmulas com predicados, variáveis, né? Se eu tiver que P é verdade e que P implica Q, então eu concluo que Q é verdade. Esse é o modus ponens, nós vimos na aula passada. Isso vai continuar valendo. Todas as regras que a gente já conhece da aula passada, todos aqueles tabelões, né, cheios de regras, que vocês não precisam decorar, podem consultar a qualquer momento.
Basta saber que existem as regras e que você pode consultá-las. Você só tem que ter uma certa experiência em consultar a tabela da maneira que mais lhe convenha, né? Para fazer a dedução rapidamente. Então, tudo que valia continua valendo. Por exemplo, olha aqui. Para todo x, r de x. E para todo x, r de x implica para todo x, s de x implica para todo x, s de x. Que coisa mais enrolada. Isso aqui não parece fazer muito sentido do ponto de vista dedutivo, mas vamos lá. Vamos destrinchar, que isso aqui aparentemente está confuso, mas não é. Primeira hipótese. Essa daqui. As hipóteses, como vocês devem lembrar, estão separadas pelos conectivos es. Pelos conectivos e, desculpe. Então aqui eu tenho uma primeira hipótese, então eu separo ela aqui. Isso aqui é verdadeiro. Então, essa é a minha primeira hipótese. A segunda hipótese é tudo isso, porque não tem mais conectivo e aqui. Essa é a segunda hipótese. Que as hipóteses, lembrando, são separadas por conectivos e. De acordo? Então, a primeira hipótese eu localizo aqui, a segunda hipótese eu localizo aqui. E a conclusão é o que está depois da última flechinha. Isso é que eu quero provar. Então agora vamos lá. Eu quero provar isso aqui, ó. O que eu faço? Olha só, pessoal, aqui eu tenho uns. Vamos abstrair por um momento que eu tenho aqui variável, predicado, quantificador. Isso aqui tudo é uma fórmula, vamos chamar de fórmula A. E isso aqui é uma outra fórmula, vamos chamar de fórmula B, não interessa o que tem aqui dentro. Então aqui eu tenho a fórmula A, e aqui embaixo eu tenho a fórmula A, implica a fórmula B. Isso aqui é modus ponens. A é verdadeiro, é uma hipótese, e se A é verdade, então B é verdade. A implica B. Isso aqui é a segunda hipótese. Então, eu uso modus ponens em 1 e 2 e concluo o que eu queria aqui. Por que ficou difícil ler essa fórmula quando eu apresentei essa fórmula pela primeira vez? Porque está faltando uns parênteses aqui para a coisa ficar mais clara. Tá? Se eu tivesse um parênteses aqui, talvez ficasse mais claro. Então, eu usei modus ponens e passei olimpicamente por cima dos quantificadores, das variáveis, dos predicados. Tá? Dá para fazer isso nesse exemplo. O que eu tenho que fazer para provar esses argumentos quando eu quiser trabalhar com quantificadores? Remover os quantificadores, que eles me atrapalham. Quantificador atrapalha. Então a gente remove. Depois a gente manipula as fórmulas e depois a gente coloca os quantificadores de volta. Tira o que atrapalha, trabalha como na aula passada e depois põe o quantificador de volta. Esse é um caminho seguro para você deduzir bem. E eu vou trazer novas regras que fornecem aí essas ferramentas para tirar quantificadores e colocar de volta. Tá? A gente vai ter 4 novas regras. Retirar quantificadores, tanto universal como existencial, e para inserir de volta, tanto universal como existencial. Então, se isso aqui for uma hipótese,
para todo x, p de x, eu deduzo p de t, onde t é uma variável, um símbolo constante. Isso é verdade, né, pessoal? Se todo x satisfaz p, então o t também satisfaz p. É um elemento concreto. Isso chama-se particularização universal. Se vale para todo mundo, vale para o t. É o PU. Né? Agora, tem que tomar um cuidado se t não é uma variável, para você não começar a misturar nomes de coisas. Depois a gente vai ver isso melhor. Se existe um x tal que x satisfaz p, então p de t. Eu vou dar um nome para x. Isso aqui nada mais é do que dar um nome para o boi. Vamos dar nome para o boi. Se existe x tal que p de x, vamos chamar o x de t. Então, existe um x que satisfaz a propriedade p. Então, esse x é o t. T satisfaz a propriedade p. Eu coloco um símbolo novo para não confundir a minha dedução. Não vai escolher um símbolo que já está lá no meio, senão você pode confundir toda a demonstração, a dedução ali no meio. Um símbolo que já está sendo usado no outro contexto. Então, pega um símbolo novo e coloca. Isso chama-se particularização existencial. Bom, essa aqui já é mais complicadinha. Isso aqui, na minha opinião, das 4 regrinhas que eu estou mostrando para vocês, é a menos intuitiva. De P de x, você pode deduzir para todo x, P de x. Aí você fala, como assim? Num slide anterior, já não foi falado que se um certo x satisfaz a propriedade P, isso não implica necessariamente que todo x satisfaz a propriedade P? Sim, isso foi falado, mas foi falado em outro contexto. Eu tinha falado que se existe um x que satisfaz P, isso não implica que todo x satisfaz P. Agora, aqui no caso, se esse x, tá, não é uma variável livre, tá, e não foi deduzida de nenhuma hipótese na qual x é uma variável livre, nem foi deduzida através do PE de uma fórmula na qual x é uma variável livre, então eu posso fazer isso. Isso aqui são tecnicalidades que a gente ainda não domina muito bem, só com exemplos. Mas acontece que esse x aqui não era livre, tá? E ele também não estava quantificado. Então ele estava meio solto aí. Então eu posso deduzir isso aqui. É como se eu dissesse assim: o homem é mortal. P de x significa o homem é mortal. Aí eu vou deduzir todo homem é mortal. Essa é mais ou menos a intuição dessa regra. Aqui eu não estou usando o quantificador, eu tô, no linguajar seria uma coisa desse tipo. Né? Por exemplo, picapes grandes consomem muito combustível. Né? Picape grande consome muito combustível. Aí eu falo o seguinte: toda picape grande consome muito combustível. Entenderam o espírito da coisa? Eu estou introduzindo o quantificador numa ideia que já é universal aqui. Porque esse x ele não está preso por existe, ele não foi deduzido de variável livre. Então é um caso muito particular em que eu posso fazer.
Dizendo assim, nem dá para ter dúvida direito, porque não vimos exemplos ainda, né? A gente vai ver. Esse aqui já é mais fácil. Se você afirmar que X satisfaz P ou A satisfaz P, então você pode deduzir que existe um X que satisfaz P. Tá? Isso chama-se generalização existencial. E tem também aqui umas regrinhas de uso. Tá? Então, essas regrinhas de uso, a gente não domina elas muito bem ainda, são tecnicalidades. Na medida que os exemplos forem aparecendo, a gente verifica essas coisas mais técnicas. Com a particularização universal, você deduz o predicado associado aqui ao elemento, retirando o quantificador. O espírito dela é o seguinte: se P é verdadeira, essa propriedade P, para todos os elementos do conjunto universo, eu posso nomear um tal elemento por um nome arbitrário de variável, como x, y ou z. Tá? Ou podemos especificar uma constante particular no domínio. E P ainda é verdadeira para todos esses elementos. Eu posso tirar o quantificador. Posso usar esse PU para provar um dos silogismos clássicos de Aristóteles, filósofo e cientista grego que viveu antes de Cristo, né? Foi o primeiro filósofo e matemático também, que desenvolveu esse sistema de lógica formal. Já mudei. Desculpa. Já estou introduzindo agora nomes técnicos para os argumentos aqui, né? Então, esse argumento tem essa forma: todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. É um argumento fixante, que no caso é o Sócrates. E M de X significa que X é mortal. O argumento fica assim: para todo X, se X é humano, tá? Isso implica. E para todo X, se X é humano, então X é mortal. E, ao mesmo tempo, Sócrates é humano. Então, tudo isso me implica que Sócrates é mortal, M de S. Então, HS é que Sócrates é humano. M de S é Sócrates é mortal. E aqui é para todo X, se X é humano, então X é mortal. Então, esse argumento fica assim: a primeira sentença é essa, a segunda sentença, Sócrates é homem, é essa, Sócrates é humano, no caso, né? E Sócrates é mortal, é essa. Tá? Então, isso tudo está em. Esse argumento, essas coisas estão em todos os livros de lógica, exatamente como eu estou explicando aqui. Então, vamos ver como é que se faz esse argumento. Eu tenho essa hipótese. Está aqui a hipótese. Depois tem o conectivo E. Aqui está outra hipótese. A primeira hipótese. Para todo X, se X é humano, então X é mortal. Primeira hipótese. Segunda hipótese. Sócrates é humano. E agora eu quero concluir. Tá? Sócrates é mortal. O que eu posso fazer num primeiro momento? Eu pego a sentença número 1, a fórmula número 1, e faço a particularização universal. Se isso aqui é verdade para todo X, então isso aqui é verdade para o Sócrates. Se para todo X, H de X implica M de X, então
H de S implica M de S. Se o X for trocado por S, isso é válido, isso é a particularização universal. Agora você faz o modus ponens, com 2 e 3. Você conclui o que você queria, que o Sócrates é mortal. Então eu usei o PU. Voltando lá na minha tabelinha, é o primeiro. Eu tirei o quantificador para poder fazer o argumento andar. Bom? E aqui tem aquelas tecnicalidades, né? Você tem que tomar cuidado quando você faz a particularização, porque se tiver uma fórmula desse tipo, para todo x existe y, tal que p de xy. Se você não tiver cuidado e trocar o x, particularizar o x por um y, você vai dizer que existe um y tal que p de y. É essa tecnicalidade. Você não pode substituir a variável x por y no escopo de um quantificador para y. Então você tem que botar um outro nome. Senão não funciona. Isso não é válido. Aí um exemplinho. Se o universo é o conjunto dos números inteiros e se P de xy significa x menor que y, então para todo x existe um y tal que x é menor que y. Isso é verdade. Mas se eu quiser tirar o quantificador e trocar o x por y, aí eu errei. Aí naufragou o seu argumento. Você não pode trocar o x por y, que o y já está quantificado aqui dentro. Aí você vai concluir que existe um y que é menor do que si próprio. Não pode. Então é melhor você trocar o x por um t, por um z. Não vai trocar por uma variável, um nome, que já está quantificado aqui dentro da fórmula. Essa é a razão dessa tecnicalidade aqui. Voltando. Você não pode usar um nome que já está dentro do escopo, né? Se t for uma variável, como o y naquele exemplo, não pode estar no escopo de um quantificador. Senão você vai, né, destruir o argumento. Usa outro nome. Na dúvida, bota outro nome. Não repete o nome. Não repete o símbolo. Tá? Essa tecnicalidade foi explicada. Olha aqui um outro argumento. Deixa eu ver que oração, pessoal. Nós já estamos indo para quase o tempo total da aula, que vai até às 8. Deixa eu dar uma olhada em quantos slides ainda nós teríamos. Tá, eu vou dar só mais um exemplo e eu vou interromper a aula porque a aula vai ficar muito longa. Na aula que vem eu retomo, tá ok, pessoal? Porque senão vai ficar uma aula muito concentrada. Então vamos encerrando a aula só com esse último slide. Vou demonstrar esse argumento aqui e com isso nós encerramos. Vamos lá. Pegar o apontador. Coragem, pessoal, falta pouco aqui. Primeiro, as hipóteses estão separadas pelo conectivo E. Então, a primeira hipótese é essa. Está aqui. Depois do conectivo E tem a segunda hipótese. Está aqui. Aqui está a minha conclusão. Então, vamos lá. Para todo x, se x satisfaz P, então x satisfaz R. Primeira hipótese. Segunda hipótese,
Não é verdade, não, que Y satisfaz R. Eu tenho que tirar isso usando a particularização universal. O que me ajuda? Aqui, por que eu posso trocar o x por y? Eu devo fazer isso. Porque eu quero concluir alguma coisa sobre o y, não é verdade? Olha aqui a minha conclusão. Eu quero concluir que o y não satisfaz P. Não é verdade que y satisfaz P. Eu quero falar alguma coisa sobre o y. E eu já tenho aqui uma afirmação sobre o y na linha 2. Então, para eu falar alguma coisa sobre o y, eu tenho que pegar essa quantificação universal que vale para todo x e dizer que ela vale para o y, que é o cara para quem eu quero afirmar alguma coisa. E aqui eu posso fazer isso porque o y não está quantificado. Então, isso não vai estragar, não vai estropiar todo o meu argumento. Você deve fazer isso. Eu quero falar alguma coisa sobre o y. Ok, então se vale para todo x isso daqui, vale para o y. Se y satisfaz P, então y satisfaz R. Agora eu estou bem, estou no meu ambiente, ó, não tem nenhum quantificador, uso as regrinhas da aula passada. Isso aqui nada é que é o modo Tollens. Se A implica B, mas B não é verdade, então A não é verdade. Porque se A fosse verdade, B seria verdade. Então eu peguei 2 e 3, usei o modo Tollens e concluí que o Y não satisfaz P, que era o que eu queria. E com isso eu vou interromper a aula. Ainda tem muito slide pela frente. Vou interromper a gravação.